o nosso evento de hoje. Eu quero saudar a todos em nome do IBF Campinas. É um prazer ter vocês aqui. Como sempre, não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, esses eventos todos, os presenciais antes da pandemia, e esses digitais agora remotos têm acontecido sempre graças ao patrocínio das empresas que colaboram conosco. Não posso deixar de citar a Deloitte, a Unimed Campinas e a PwC Campinas. Também não posso deixar de citar Lemos Advocacia para Negócios e também Finocchio e Ustra, Fios Advocacia. Through Connection, we work collaboratively to achieve greater impact for the clients Deloitte serves, the people we develop, and the communities where we live and work. And that won't change. Because while every industrial revolution has been marked by technological advancement, human skills will always be valued. Skills like developing leaders, expanding opportunity, building trust, and creating solutions. The ability to connect people and connect with people will continue to drive every great success story. At Deloitte, we connect people who care to create impact that matters. That has made us, and will continue to make us, distinctly Deloitte. O mundo pede novas leituras, e nós oferecemos um novo jeito de ler o mundo. O novo aplicativo da PwC Brasil. Ele dá acesso a materiais, pesquisas, vídeos e publicações nacionais e globais da PwC sobre diversos setores de atividade. Além de ficar por dentro dos melhores eventos do mercado, você pode confirmar presença, fazer networking e interagir durante o evento. Você também pode personalizar seu conteúdo de acordo com seus temas de interesse. App PwC Brasil. Descubra um novo jeito de ler o mundo. Apoio, cuidado, compreensão. Só quem está perto sabe o que a gente precisa. E isso só a Unimed Campinas tem, já que há 50 anos faz parte da história da nossa cidade. Por isso, oferece 50% de desconto para planos participativos nos 3 primeiros meses. Esse é o presente de 50 anos da Unimed Campinas para você. Unimed Campinas, 50 anos. Nosso plano é cuidar de você. De 1978 para cá, muita coisa mudou. E com o Lemos não poderia ser diferente. Durante toda a trajetória do escritório, estratégias foram elaboradas, horizontes foram ampliados e habilidades desenvolvidas, resultando na formação de uma advocacia séria, ética e de excelência. Tudo conquistado graças a uma equipe de profissionais altamente capacitada e uma liderança participativa. Sem contar a prática de uma advocacia atualizada e que atende diversas áreas jurídicas. Hoje, ao completar 40 anos de fundação, o escritório passa por mais uma transformação, dando início a um novo ciclo empresarial, com foco nos resultados de negócios de cada cliente. Lemos 40 anos. Uma história irretocável. Um futuro de bons negócios.
Estamos aqui hoje reunidos para ouvir um assunto extremamente atual e foi escolhido, foi convidado e aceitou, a quem eu quero já agradecer desde já, o Alexandre de Souza Pinto. O Alexandre vai se apresentar e quem quiser deixar no chat depois a sua pergunta no final, eu vou passar para o Alexandre. Se forem poucas pessoas participando, não houver confusão com os microfones, eu vou pedir para as pessoas falarem suas perguntas. Meu muito obrigado a todos. Alexandre, por favor. Olá, boa noite Marcos, boa noite pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade. Como o Marcos comentou, acho que é um assunto bastante relevante, né? O momento que a gente está passando agora, realmente existem muitas mudanças, não só em meios de pagamento, como a gente vai falar hoje, mas no mercado financeiro como um todo. E quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando da economia, da sociedade como um todo, né? Então, não são impactos que se restringem só aos bancos, às fintechs, às financeiras. Então, acho que é um tema bastante relevante. A ideia hoje, eu vou trazer alguns assuntos, mas eu gostaria bastante realmente de ter uma interação com vocês. Eu acho que tenho dúvidas, principalmente a respeito do Pix, né? Então, fiquem à vontade para perguntar. Não sei se vou conseguir responder todas as perguntas, mas vou tentar. Aquelas que eu não conseguir, eu volto para os universitários e depois retorno com as respostas. Eu fiz uma apresentação rápida aqui para a gente passar pelos principais conceitos e, como o Marcos comentou, fiquem à vontade para fazer perguntas aí durante a apresentação. Legal, bacana. Então, falando rapidamente a respeito da Matera, eu trabalho como diretor de inovação. A Matera é uma empresa de tecnologia. Ela foi fundada aqui em Campinas, em 87, por ex-alunos da Unicamp de computação. E desde a década de 90, a empresa se especializou em desenvolver sistemas, software, para banco. Então, ela começou com alguns sistemas, começou desenvolvendo sistema de conta corrente, depois o de empréstimo, de renda fixa, CDBs. E hoje, né, ao longo dos anos, a gente foi desenvolvendo uma série de outras soluções e hoje a gente tem uma plataforma praticamente completa para o que a gente chama de core bancário, ou back-office bancário. Então, os bancos aqui no Brasil, as fintechs também, né, quando elas precisam contratar essa solução, né, de back-office, de core bancário, normalmente eles procuram a Matera. A gente tem hoje, atualmente, cerca de 140 instituições financeiras como cliente, a maioria bancos, cerca de 70 bancos como clientes, e também, nesse novo mercado, que a gente chama de instituições de pagamento, as fintechs. Esse número aqui eu acho que até está desatualizado, acho que a gente está com cerca de 40 fintechs, 40 instituições de pagamento como cliente. A Matera é uma empresa SA desde 2007, então ela está sujeita a práticas de governança bastante interessantes, né, importantes, como auditoria externa, publicar balanço e tudo mais. E a gente vem crescendo numa taxa média anual de cerca de 30% ao ano aí nos últimos 4 anos. Então, realmente, a gente conseguiu capturar também parte desse crescimento, né? O mercado ele se ampliou no Brasil, dos players financeiros, e a gente acabou conseguindo capturar parte desse crescimento também. Hoje eu vou começar um pouco falando dos conceitos e princípios dessas mudanças que estão acontecendo no mercado, e depois acho que a parte mais interessante é as oportunidades, né? O que essas mudanças impactam as pessoas e empresas, né? Independente de segmento, de tipo de indústria, de mercado, o que ela realmente fazer diferença para todo mundo, tá? E a parte final, os últimos 15, 20 minutos, a gente abre para perguntas e respostas. Então, antes de falar das mudanças, do Pix, né, eu queria só puxar um pouquinho aqui o histórico, os últimos 6, 7 anos, acho que é bastante interessante a gente entender de que ponto a gente partiu e em que momento a gente está hoje. Então, no final de 2013, houve uma mudança regulatória importante por parte do Banco Central, voltada para a questão de conta, né? Então, até 2013, até o momento dessa regulamentação, quem poderia
oferecer serviço, conta poupança, conta de cooperativa de crédito, enfim, era muito restrito, era um grupo muito restrito de instituições, um mercado bastante fechado, né? No Brasil é muito caro, no Brasil e na maioria dos lugares do mundo, né? É muito caro e muito demorado você montar um banco, a barreira de entrada é muito alta, e no Brasil a gente tem esse cenário já há muito tempo, né? No Brasil são cerca de 150 bancos, já há quase 25 anos esse número não muda, né? Entram novos bancos, mas alguns bancos são liquidados, alguns bancos são comprados pelos grandes players, né? Itaú, Bradesco, então esse número praticamente não muda, desde o Plano Real, de cerca de 150 bancos. E, além disso, a gente tem uma concentração bancária bastante significativa no Brasil. É comum haver uma concentração bancária, na maioria dos países isso existe também, mas no Brasil, particularmente, essa concentração é muito alta nos 5 grandes bancos, principalmente na parte de varejo. Então, atendimento ali pessoas físicas, quando você vê alguns indicadores de ativo, volume de crédito, normalmente gira em torno de 80%, 85% de concentração. Então, o Banco Central, a partir de 2013, ele estabeleceu uma agenda chamada BC, na época BC+, hoje ela foi renomeada, é BC Hashtag, e dentro dessa agenda, desse programa iniciado pelo Banco Central, existem alguns pilares. Os 3 pilares principais dessa agenda têm a ver com educação financeira, e o outro importante é o aumento do acesso aos serviços financeiros, dos serviços financeiros. Não sei se os senhores sabem, mas no Brasil hoje existem ainda cerca de 45 milhões de adultos sem conta bancária, sem nenhum tipo de relacionamento com o banco. Então imagina para essas pessoas qual a dificuldade, não só no dia a dia, né, de pagar uma conta, de receber algum pagamento, mas de outros serviços básicos, né, crédito, tudo isso é muito complicado para essa parcela da população. E além disso, né, o outro pilar, o terceiro pilar dessa agenda tem a ver com o aumento da concorrência, como eu comentei. No Brasil a gente tem uma concentração muito alta, o que leva a uma situação que eu diria que no Brasil é bastante peculiar. A gente tem um sistema financeiro, eu diria, altamente sofisticado, até comparando com países desenvolvidos, comparando com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu fui no evento ano passado e numa das apresentações o pessoal comentou que 50% dos pagamentos feitos por empresas nos Estados Unidos ainda é por cheque. As empresas mandam cheque pelo correio. É algo que para a gente é inimaginável, pelo menos há 20 anos. Então a gente tem realmente um ambiente do ponto de vista de tecnologia, um sistema financeiro do ponto de vista de tecnologia bastante sofisticado, até por necessidade, por causa da inflação, corta zero, muda a regulamentação, entra CPMF, sai CPMF, ou seja, houve uma necessidade muito grande de automatizar processos e soluções para atender esse mercado, mas por outro lado, a satisfação dos clientes desses grandes bancos tipicamente não é boa. A percepção que o brasileiro tem com relação aos serviços bancários é bastante ruim no geral, né, tanto em termos de atendimento ao cliente, quanto de custo mesmo de tarifas cobradas. E o Banco Central, com essa iniciativa em 2013, ele criou um outro conceito chamado instituição de pagamento, ou arranjo de pagamento, né, onde basicamente, em resumo, ele quebrou esse monopólio. Então ele permitiu que outras empresas que não são bancos, não são cooperativas de crédito, pudessem oferecer serviços de conta digital, ou seja, pudessem gerenciar serviços de terceiro para pagamentos. Né? E a partir daí a gente teve uma mudança muito grande no mercado brasileiro. Surgiram o que a gente costuma chamar de fintechs, que são essas instituições de pagamento. Então, as primeiras que aproveitaram dessa mudança aqui em 2014, 2015, e que hoje se destacam muito, então vocês devem conhecer o Nubank, o PicPay, e outros, Mercado Pago também, são instituições de pagamento. Eles têm conta, eles oferecem um serviço de conta, mas eles não são bancos. Isso faz toda a diferença, permitiu que umas startups pudessem competir, ou pelo menos começar a competir com os grandes bancos. Hoje, por exemplo, o Nubank, que é o caso mais bem sucedido, né, de empresa que surgiu a partir dessa regulamentação, eles têm cerca de 25 milhões de clientes, e para o cliente do Nubank, apesar do nome, eles não são bancos, são instituição de pagamento, para o cliente do Nubank é como se fosse uma conta bancária. O cliente do Nubank, na conta Nubank, ele pode receber o salário, ele pode pagar boleto, pode pagar contas de concessionárias, ele tem um cartão de crédito associado àquela conta,
pode fazer uma TEDx. Então, do ponto de vista do usuário, é um banco, né? Lógico que tem serviços específicos ali que não necessariamente, né, um crédito imobiliário, um financiamento para carro, uma previdência privada, um seguro, né, são produtos que não fazem parte do portfólio do Nubank, pelo menos até o momento. Mas para os serviços do dia a dia, é como se fosse um banco, a um custo muito mais barato do que montar um banco. Né? Então, ele realmente observou uma mudança bastante relevante no mercado com relação a esse tipo de empresa. Né? Hoje a gente tem mais instituições de pagamento no Brasil do que bancos. Então, uma regulamentação aí de, sei lá, 5, 6 anos, né, já trouxe um impacto muito em termos de concorrência. De 2013 para cá, houve um outro conjunto de regulamentações importantes, que foram colocadas pelo Banco Central. Então, ele permitiu, por exemplo, agora existem as fintechs de crédito também, fintechs que podem financiar, né, dar crédito para pessoas físicas e jurídicas. É um mercado que está começando a crescer no Brasil, ele começou a se desenvolver mais a partir de 2019, né, a gente vai ver essa onda crescer mais nos próximos anos, e fez algumas mudanças ali, aparentemente detalhes, mas que fizeram toda a diferença no aspecto de concorrência aqui no Brasil. Então, uma mudança relevante que foi feita, se não me engano, em 2015, foi uma circular, uma mudança relativamente menor, mas que foi muito impactante, foi onde o Banco Central estabeleceu que era possível abrir uma conta sem estar presente fisicamente numa agência. Né? Então, até antes dessa regulamentação existia uma dúvida se isso era possível ou não, uma certa incerteza ali jurídica, e o Banco Central deixou claro que sim, que era possível abrir conta sem ir na agência bancária. Ou seja, abriu a possibilidade de uma empresa como o Nubank, que é 100% digital, competir no Brasil inteiro. Imagina se o Nubank ou o PicPay tivesse que abrir uma agência em cada cidade do Brasil para poder competir com o Bradesco, com o Itaú, né, com a abrangência nacional. Seria muito difícil, né, um investimento muito grande. Então, a gente percebe realmente o movimento do regulador em favor do aumento da concorrência e, no fim das contas, também da democratização dos serviços financeiros. E agora, né, em 2020, a gente está vendo o surgimento dessa nova rede de pagamentos, desse novo meio de pagamentos, o Pix, né, que é a marca, que é uma rede de pagamentos instantâneos. Essa rede, na verdade, a ideia dessa rede, ela surgiu em 2018, é uma rede que é um projeto do Banco Central também, e ele teve o mérito de, inclusive, envolver várias empresas na construção dessa rede, dos padrões, de como é que essa rede vai funcionar, não só as instituições financeiras, mas as empresas de tecnologia. Então, a Matera, por exemplo, está desde 2018 participando ali, contribuindo nas consultas públicas, nos grupos de trabalho, né, e agora a gente está vendo o resultado dos anos, né, a gente vai ter, daqui a pouco, em menos de um mês, a gente vai ter essa rede funcionando. Né, eu vou explicar com um pouco mais de detalhe nos próximos slides, mas é uma rede também que vai impactar bastante o mercado. E a partir principalmente do ano que vem, a gente tem um outro projeto do Banco Central chamado Open Banking, que tem a ver com o compartilhamento das informações financeiras. Então, a gente, como correntista de um banco, de uma instituição financeira, a gente pode tomar a decisão de compartilhar essas informações financeiras, né, o nosso histórico financeiro, né, o nosso extrato bancário, os produtos financeiros que a gente contratou do banco, né, um investimento, uma solução de financiamento, de crédito, a gente vai poder compartilhar isso com outras empresas, de uma maneira segura, mediante consentimento, padronizado e tudo mais, mas isso também deve ter um impacto muito grande na economia. Tá? Acho que a maioria das pessoas aqui acho que trabalha em empresas, né, um aspecto bem fácil de entender do impacto do Open Banking é a questão do crédito. Então, hoje no Brasil, basicamente você tem um birô, um cadastro negativo, né, que é o Serasa, o Boa Vista, né, dos maus pagadores, mas você não tem um score de crédito como tem nos Estados Unidos. Então, basicamente, hoje, quem consegue fazer uma avaliação precisa de risco de crédito é o banco que a gente tem relacionamento, a instituição que a gente tem relacionamento, porque ela conhece a nossa vida financeira. Qualquer outra instituição que ofereça crédito para a gente, ela vai estar em desvantagem, porque ela não tem esse histórico, ela vai ter que buscar outras informações menos precisas, né, a nosso respeito, né, informações a respeito do nosso salário, do DRE da empresa, enfim. Então, existe uma assimetria de informação, um desequilíbrio de informação muito grande que acaba beneficiando quem tem o conhecimento maior do cliente.
né, é algo único, assim, é difícil a gente ver realmente dos órgãos reguladores, do governo como um todo, né, do Estado como um todo, essa visão de longo prazo. Se você olhar de 2013 para cá, a gente já passou por 3 presidentes, né, estamos no terceiro presidente diferente, o Banco Central também já mudou a direção algumas vezes e a agenda continua, né, o plano continua e vem sendo implementado de uma maneira bastante admirável pelo Banco Central. Então, acho que é um ponto importante também para a gente reconhecer e observar que aquele cenário que a gente tinha antes de 2013, que todo mundo, né, está acostumado, né, do mercado fechado, dominado pelos grandes bancos, isso já começou a mudar. Então, algumas coisas já estão visíveis, outras elas vão começar a ficar mais evidentes a partir desse ano com o Pix, o ano que vem com o Open Banking. Então, é algo que veio, de fato, para mudar o cenário de concorrência no mercado financeiro aqui no Brasil. Não é uma moda, não é uma ideia de fulano ou de Beltrano. Existe um plano aqui, existe realmente uma visão estratégica do regulador, no caso aqui o principal regulador do mercado financeiro, em levar o país para outro patamar. Tudo bem até aqui? Estão me ouvindo? Eu não estou conseguindo ver o chat, só para checar aqui se está todo mundo conseguindo acompanhar. Então, falando rapidamente, né, quando a gente diz uma instituição de pagamento, uma fintech, um Nubank, o que ele pode oferecer, né, quando ele abre essa instituição de pagamento? Basicamente, ele consegue oferecer aqueles serviços básicos de um banco. Então, você consegue transferir dinheiro de uma conta para outra, você pode pagar suas contas, você pode fazer recarga de celular, você pode ter um cartão de débito associado, você pode emitir boleto para fazer cobrança. Então, tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer numa conta bancária, basicamente você consegue fazer nessa conta digital. Então, não tem, como eu falei, não tem diferença, né? A grande diferença, né, que a gente observa hoje no mercado é com relação ao canal, né, ao canal que esse serviço é oferecido e a qualidade do serviço. Então, voltando ao exemplo do Nubank, que é o mais conhecido, mais bem sucedido, se você olhar do ponto de vista de inovação, o que o Nubank trouxe de inovação em serviços financeiros? Ele trouxe algum serviço novo, algum produto financeiro novo? Não. Ele está oferecendo uma conta, serviço de pagamento básico e um cartão de crédito. Coisas que existem, né? O cartão de crédito, sei lá, 50 anos, 60 anos. Né? Qual que é a diferença? É a experiência de uso, né? É um aplicativo fácil de usar, intuitivo, ele praticamente não cobra tarifa nenhuma, né? Então é um custo muito, muito baixo, ou zero, né? Tem um atendimento aí reconhecido como atendimento eficiente, muito melhor do que o dos bancos tradicionais. Então, na verdade, a inovação do Nubank não tem a ver com o produto financeiro, tem a ver com a forma de distribuição, com esse canal novo de distribuição, e é lógico, aproveitando essas mudanças todas que acontecem na sociedade, na economia, né, o uso do celular, né, no Brasil hoje praticamente todo mundo tem celular, né, gerações mais novas, mais jovens, elas, obviamente o celular é o principal meio de interação com o mundo, né, então tudo isso, lógico, acabou se somando ali, virou uma tempestade perfeita que habilitou, né, em companhias como o Nubank a terem bastante sucesso aqui no Brasil. Então, hoje a gente tem esse cenário, a gente tem as contas bancárias, que todo mundo já conhece, que são o banco, né? Então, o Itaú, Bradesco, Santander, a agência e a conta, né? O que a gente conhece há muitos anos, e a conta de pagamento, que são essas contas da fintech, do Nubank, do Mercado Pago, do PicPay, do Neon, né? São contas do Magalu Pagamentos, do Claro Pay, todas essas contas são contas de pagamento. E aí a gente entra no Pix. O que é o Pix? Né? Acho que essa figura ela ajuda a entender por que houve esse movimento por parte do Banco Central. Então, essa figura ilustra com a situação hoje. Então, hoje você tem os bancos, né, os bancos tradicionais, e você tem as fintechs. Com relação aos bancos tradicionais, que é a parte de baixo da figura, existe já uma rede desde 2001, quase 20 anos, chamada SPB. O Sistema de Pagamentos Brasileiros. O SPB é a rede das TEDs. Então, há quase 20 anos, a gente se acostumou a fazer TEDs, né, de um banco para outro. Tem algumas limitações de horário, né, horário comercial um pouco estendido, tem um custo e tudo mais, mas funciona, né, há vários anos, aí é um meio de pagamento bastante utilizado. Então, para mim é tranquilo, né, se eu precisar transferir, eu tenho conta no banco A, eu preciso transferir dinheiro para o Marcos ou a Giovana que tem conta no banco B, é tranquilo, né? Eu mando uma TED e está feito. E olhando a parte de cima da figura, você tem as fintechs. Hoje, como eu falei, já tem mais fintech do que banco no Brasil. Cada fintech, obviamente, tem os seus clientes. A transferência
entre contas da mesma fintech, né, se eu e a Giovana temos conta na fintech A, na mesma fintech, é tranquilo, né? Eu consigo transferir 24 horas por dia, online, super tranquilo. Agora, se o Marcos ele tem conta numa outra fintech, fica mais difícil para eu transferir esse dinheiro. Né? Não existe uma ligação entre as fintechs. Eu preciso, de alguma maneira, passar por um banco, né, fazer uma transferência para um banco, e a partir desse banco para outra fintech, gerar um boleto para pagar, enfim, existe uma fricção, né, uma dificuldade desse dinheiro fluir entre as fintechs. Isso limita muito, né, porque quando você abre conta num banco ou numa fintech, ou enfim, qualquer lugar que você quer que guarde o seu dinheiro, você quer ter facilidade para mexer naquele dinheiro, né? Eu brinco que ninguém quer contratar uma fintech que seja boca de lobo, né? O dinheiro entra e você não consegue tirar aquele dinheiro, tem muita dificuldade para tirar aquele dinheiro, né? Para fazer um pagamento ou para transferir dinheiro. Isso acaba sendo uma barreira importante para as fintechs aqui no Brasil. Existem algumas fintechs aqui no Brasil que elas atingiram um nível de escala, de tamanho, de volume de transações processadas, que elas conseguiram uma autorização do Banco Central e elas conseguiram conectar na rede do SPB, na rede das TEDs, que é o caso do Nubank. Não sei se alguém tem conta do Nubank, vai falar, mas o Nubank eu consigo fazer TED, de fato, mas o Nubank é uma exceção. A grande maioria das fintechs no Brasil, 90% das fintechs, é esse cenário que vocês estão vendo aqui na figura, né? Elas são ilhas, elas estão mais isoladas dos outros players do mercado financeiro, e isso acaba limitando muito o crescimento dessas fintechs. E aí o que o Banco Central fez? Ele teve a ideia de criar uma nova rede de pagamentos chamada Pix, né, a marca, né, o nome dessa rede de pagamentos é Pix, e essa rede de pagamentos ela vai conectar todos os players, ela não vai conectar simplesmente os bancos, ela vai conectar os bancos e as fintechs. Então, essa primeira, né, o que tem de diferente do Pix? Né, são várias coisas. O primeiro ponto importante, acho que para levar isso, é uma rede que conecta mais participantes. E isso, obviamente, pode ter alguns impactos bem interessantes. Quando você fala de TED, por exemplo, fica restrito a 4, 5 bancos, né, para você fazer TED. Então é mais ou menos que quase que tabelado ali, né? É um mercado muito fechado, então é mais ou menos tabelado. No Pix, nesse primeiro momento, né, na fase 1 do projeto, a gente vai ter praticamente 1.000 participantes, acho que se não me engano 915, 920 participantes. Então, no dia 16 de novembro, quando o Pix começa de maneira completa, mais abrangente, a gente vai ter 1.000 instituições oferecendo esse meio de pagamento. Então, a tendência de que a competição aqui seja maior e que leve a um custo mais baixo para transferir dinheiro com o Pix, ela é muito grande. Né? Acho que não dá para apostar aqui, né, falar com 100% de certeza, mas eu digo com uma confiança muito grande que vai ser o meio de pagamento mais barato no Brasil, com certeza por causa dessa característica de conectar muito mais instituições, a competição vai ser muito maior. Então esse é um ponto importante dessa rede. Tá? Outros pontos importantes que acho que é legal a gente comentar é a característica 24/7, então uma rede que vai permitir transferir dinheiro qualquer horário do dia, independente se é dia útil, se é feriado, enfim, vai permitir essa transferência. Isso normalmente não acontece, né? Com a TED a gente tem a limitação do horário comercial, o boleto, normalmente você paga o boleto hoje, aquele dinheiro chega para a empresa, né, para o beneficiário no dia útil seguinte, ou dependendo do horário que a gente paga o boleto, em 2 dias úteis, né? Então é difícil você ter uma rede de pagamento 24/7. Então o Pix ele tem essa característica que é muito interessante. Como eu falei, qualquer instituição, a gente vai ter praticamente 1.000 instituições nessa primeira fase, devem entrar mais instituições a partir do ano que vem, né? O Banco Central está fazendo em fases. E um ponto também importante dessa rede, que é uma rede com menos intermediários. Né? Então, voltando na figura, aqui a gente está vendo que o dinheiro sai da conta A, do banco A, e vai para a fintech B, por exemplo. Quem que está no meio aqui? Basicamente, você tem os dois players, né? O banco A e a fintech B, e o Banco Central. Né? Basicamente, são esses 3 players que estão envolvidos nessa transação, né? Onde o dinheiro sai, onde o dinheiro chega, e o Banco Central com a rede. Quando você vai para outros meios de pagamento, normalmente você tem mais intermediários. Então, não sei se quem aqui acompanha conhece o modelo do cartão de crédito, né? A cadeia de valor do cartão de crédito ou de débito, ela é bem diferente. Né? Se você pega a cadeia do cartão de crédito, você tem a maquininha,
que é fornecida por um subadquirente ou por uma credenciadora, uma adquirente, Cielo, Rede, Stone. Você tem a processadora do cartão, você tem a bandeira, Visa, Master, e você tem um emissor do cartão que de fato dá o crédito, né? Cada um desses players, né, o subadquirente, a adquirente, a bandeira, a processadora, o banco, todos esses players, obviamente, quando acontece uma transação de cartão de crédito, eles ficam com parte da transação, que a gente chama de take rate, né, um percentual da transação. E essa transação ela fica cara, né? Dependendo do segmento de negócio, principalmente o varejo, ali, o supermercado, é caro. Normalmente é 1,5%, 2%, às vezes até mais do valor da transação vai para esses players, né, que estão na cadeia do cartão de crédito. Então, o Pix, a gente vai ter menos players. Basicamente, são as duas pontas ali da transação, né, o pagador e o recebedor. Então, isso, como eu falei, tende a baixar também bastante o custo da transação. Outro ponto interessante que as pessoas me perguntam, vou precisar abrir uma conta Pix? Não, né? Reforçando, o Pix é um meio de pagamento, como é a TED, como é o boleto e o cartão. Então ele serve para tirar dinheiro de uma conta e mandar para outra. Então são as contas que a gente já tem, né? De conta de pagamento, conta corrente, conta poupança, independente do banco que a gente tem em relacionamento. Um ponto importante também dessa rede é que o Banco Central, para garantir a interoperabilidade e eventualmente evitar algum tipo de, vamos dizer, boicote talvez seja uma palavra forte, mas que a rede demorasse para ela ganhar escala, ela obrigou, né, o Banco Central obrigou que todos os grandes bancos, isto é, os bancos que têm mais de 500 mil contas, todos eles são obrigados a entrar, eles foram obrigados a entrar no Pix, a oferecer o Pix. Então, normalmente o banco que a gente tem relacionamento pode ter certeza que ele vai oferecer o Pix. Então, isso é muito bacana. A rede já nasce com uma escala muito grande por causa dessa regra, né, por causa dessa imposição do Banco Central, que eu achei bastante positiva, porque ela dá força para a rede, né? A rede já nasce com um volume de pessoas capazes de pagar com Pix muito grande. A expectativa é de que 85% das pessoas no Brasil que têm conta bancária vão conseguir pagar com Pix. E, finalmente, o último item ali, o Banco Central também criou uma facilidade adicional, que, em vez de a gente usar uma série de informações para pagar, que a gente está acostumado, principalmente com a TED, né? A TED, para a gente fazer uma TED, para fazer uma TED para o Marcos, eu preciso saber o nome completo do Marcos, o CPF, o número do banco, agência e conta. E, obviamente, se eu errar algum dessas informações, a TED não é efetivada, né? Ela volta. Com o Pix, o Banco Central criou uma facilidade adicional, que o Marcos vai poder associar a conta dele no banco que ele tem relacionamento alguns identificadores, né, que a gente está chamando de chaves, que pode ser tanto o CPF dele, pode ser o e-mail, o endereço de e-mail, o telefone. Então, na hora que eu for fazer um Pix para o Marcos, em vez de eu precisar de todas aquelas informações, o Marcos pode passar simplesmente o CPF dele, ou o e-mail, ou o telefone que eu já tenho na minha agenda, no número de telefone. Então, também vai ficar muito mais prático pagar com o Pix do que com as outras formas de pagamento. Então tem essa facilidade adicional que eu achei também bem interessante, essa sacada do Banco Central. Então esse é o ponto principal do Pix. A gente já falou aqui da característica 24/7, né? E, enfim, isso é muito interessante. Isso impacta muito algumas cadeias de valor. Eu não sei se alguém aqui trabalha com venda online, e-commerce, mas isso é uma característica bem interessante, porque normalmente o e-commerce no Brasil tem dois meios de pagamento, que é o boleto e o cartão de crédito. O cartão de débito é raro, porque ele tem algumas necessidades de segurança, que você tem que abrir o site do banco, a experiência não é bacana, né? Então, normalmente os sites hoje de e-commerce, eles trabalham com boleto e cartão de crédito. Se você, levando em conta que uma boa parte da população não tem cartão de crédito, então sobra o boleto. E o boleto ele tem um problema, né, da rede, que é justamente essa demora para liquidação, para o pagamento. Então, se a pessoa lá na Black Friday, né, de quinta para sexta, ela compra um produto, né, ela bota no carrinho, seleciona que ela quer pagar com boleto, aquele boleto ele só vai ser pago na sexta-feira, ele só vai ser liquidado, o dinheiro só vai cair na conta do e-commerce, do estabelecimento comercial, na segunda ou na terça. Né, então, aquele estoque ele fica travado, né, a logística ela fica toda travada enquanto o pagamento não é efetivado
obviamente, né? E pior que isso, né? Quem trabalha com e-commerce sabe que a pessoa pode desistir da compra. Se ela não pagar o boleto, aquele boleto obviamente não é protestável, né? Então simplesmente né, o e-commerce perdeu aquela oportunidade. Numa Black Friday, ele perdeu a janela de oportunidade daquele evento, porque a pessoa fez todo o processo de compra, mas não pagou o boleto, simplesmente desistiu, não quis comprar, achou uma oferta melhor na sequência e simplesmente não pagou aquele boleto. Com o Pix é diferente. Com o Pix você consegue realmente receber aquele pagamento na hora, e aí, inclusive, se você tiver um processo logístico, disparar a entrega naquele momento para o comprador. Então, um exemplo simples, né, de como é que o Pix pode beneficiar um determinado segmento de empresa. Outro segmento de empresa que a gente vem conversando bastante são as concessionárias de serviço público, distribuidoras de energia elétrica, empresas de telecom, né, a própria Claro, ela está montando uma fintech. Então, para essas empresas, primeiro que elas têm uma despesa grande com cobrança, né? Imagina quantas cobranças uma empresa como a Claro faz por mês, uma distribuidora de energia elétrica. Então, elas têm um custo grande com cobrança. Com o Pix vai ficar mais barato. E além disso, como o Pix tem essa característica online, algumas situações que são importantes ali para o consumidor, essas concessionárias vão conseguir atuar de forma mais oportuna, mais rápida. Por exemplo, né, então uma pessoa ela teve a energia elétrica cortada porque ela está inadimplente. Então, se isso acontece na sexta-feira à noite e ela gera um boleto e paga aquele boleto, esse boleto ele só vai ser processado na segunda ou na terça e só nesse momento provavelmente que ela vai ter o serviço restabelecido. Com o Pix, não. Com o Pix, a operadora, a concessionária de serviço público consegue emitir uma cobrança e a pessoa pagar na hora. Né? Ou um produto adicional, então eu tenho um relacionamento com a Claro e quero comprar um filme, né? Ali do grupo da Claro, ali da NET, né? Hoje é complicado, né? Porque ou tem cartão de crédito, né? Ou o boleto é muito, né? O boleto eu não vou conseguir ver o filme no fim de semana, né? Naquele momento. Com o Pix vai ser possível, aquelas pessoas que não têm cartão de crédito vão conseguir pagar com o Pix. Então, outros exemplos aí de situações muito, muito interessantes, tá? Para o recebedor, né, para as empresas que recebem, acho que eu já acabei comentando, né, a transação ela é imediata, ela vai ter um custo mais baixo do que o boleto, provavelmente do que o boleto, do que a TED, né, e a confirmação instantânea que é muito bom, né, então até diferente da TED, né, a TED não tem essa confirmação, então a gente manda uma TED, a gente não sabe muito bem se chegou na conta, se ainda está transitando pela rede, se deu certo, se não deu certo, com o Pix não. Com o Pix, a gente vai ser avisado e quem está recebendo também vai ser avisado que a transação aconteceu. Então aqui está um exemplo, né, um pouco mais detalhado de como é que vai funcionar. Então imagina que do lado esquerdo você tem o estabelecimento comercial, pode ser um estabelecimento físico, pode ser um estabelecimento, um e-commerce, pode ser a concessionária que está fazendo uma cobrança para os seus clientes, né? E aí você tem essa possibilidade de gerar um QR Code, né, que a gente chama de QR Code de cobrança. Pode ser na tela, né, se você está no caixa do supermercado, vai ser na tela do frente de caixa, né, do software de frente de caixa do supermercado. Se é uma cobrança, né, se é um boleto, né, se é uma conta de luz, vai imprimir o QR Code ali junto com a cobrança. Então depende do cenário. Né? E basicamente, né, a partir desse QR Code, o pagador, né, o consumidor, ele lê esse QR Code, autoriza esse pagamento e aí aquele banco que ele tem relacionamento, né, então vamos supor que seja abrir o aplicativo do Itaú, né, autorizou o pagamento, esse dinheiro sai do Itaú via a rede do Pix e cai na conta do recebedor, do estabelecimento comercial, que pode ser no Santander, no PicPay, no Nubank, no Banco Inter e por aí vai. Então esse é o processo do ponto de vista mais pragmático aí das instituições, quem está envolvido aí na rede. Então a ferramenta que vai ser utilizada é o QR Code. No começo até o Banco Central pensou em usar outros tipos de forma de pagamento, né? Vocês já devem conhecer o pagamento por aproximação, que é o NFC, né, que os cartões de crédito mais novos têm essa opção, o Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay usam essa tecnologia, mas no fim, acho que até a matéria contribuiu também nessa discussão, a gente se chegou à conclusão que o QR Code ele é bem mais democrático, né? Então o QR Code ele não depende de uma
um recurso específico do celular, né? Então ele basicamente precisa de uma tela, um celular com tela, né? Todo celular tem tela, e uma câmera, né? A grande maioria dos celulares também tem uma câmera para ler o QR Code, então ele é bem mais acessível do que uma solução. Isso não significa que a gente não vai ter soluções no futuro, com NFC, enfim, não existe restrição, mas nesse primeiro momento ela é baseada em QR Code. Né? Então, e o Banco Central criou um padrão único, que já existe QR Code, né? Quem está sabe que já existe o QR Code do Mercado Pago, o QR Code do Itaú, né? O IT, o QR Code do Rappi, né? Todas essas empresas já criaram QR Codes proprietários. O que o Banco Central está fazendo agora é padronizando tudo. Né? Todas essas empresas, todos os bancos vão trabalhar com QR Code padronizado, que vai facilitar, obviamente, a vida de todo mundo. Né? Eu costumo aqui, né? Imagina na padaria, né, no estabelecimento comercial, você tem um QR Code para cada banco, para cada fintech, né? Que loucura que seria, né? Até para conciliar os recebimentos, fica inviável. Então, o Banco Central está realmente padronizando todo esse processo. E aí você tem dois modelos, tá, para o QR Code. Você tem o QR Code estático, né, que é o QR Code que o estabelecimento comercial, por exemplo, ele pode ter um adesivo, ele pode imprimir, e aquele QR Code basicamente tem as informações da conta destino. Então, se eu vou fazer um Pix, eu leio aquele QR Code, eu tenho as informações de onde eu vou mandar o dinheiro, que seria a conta da padaria, do supermercado, do posto de gasolina, por exemplo. Né? E aí, eu como pagador, eu digito as informações adicionais de pagamento, basicamente o valor, né, o montante que eu vou pagar. Então, esse é o modelo mais simples, né, para operações menores, para aquele microempreendedor que não tem um sistema, não tem um RP, não tem um sistema de automação comercial. Então, é o modelo mais simples. Né? Não sei se vocês já viram, né, mas tem uns vídeos lá na China, até do pessoal mendigo pedindo esmola, que ele tem como se fosse um crachá, que ele tem justamente esse QR Code que indica a conta dele, né, da pessoa que está pedindo esmola, e aí as pessoas conseguem fazer a transferência ali. Então é esse modelo. Mas o modelo que a gente vai ver com mais frequência, muito provavelmente vai ser o QR Code dinâmico, que é um QR Code que vai ser gerado no momento da transação, seja num site de e-commerce, seja na fila lá do supermercado, do Carrefour, do Dalbem, né, porque ali é um QR Code com mais informação, ele já tem o valor da compra, por exemplo. Então a gente vai capturar aquele QR Code, vai abrir o nosso aplicativo e já vai estar o valor. Então basicamente a gente vai simplesmente autorizar aquela transação com a nossa senha, com biometria, né, com a digital, com a face. Então esse é o modelo que a gente vai ver, acho que o mais comum, pelo menos nas grandes redes de varejo, nos grandes sites. Né? Então isso que a gente vai ter agora em 2020. Tá? Em 2021 a gente vai ter um outro modelo, né, que vai permitir que as pessoas paguem sem internet. Isso, inclusive, eu posso até dizer que foi uma contribuição da Matera, uma tecnologia que a gente desenvolveu e que a gente levou para o Banco Central essa ideia de que é importante também que o pagador, a pessoa que está pagando, ela consiga fazer o Pix sem ter as pessoas no Brasil, apesar de terem o celular, tem plano pré-pago de dados, às vezes nem tem plano de dados, usam só no Wi-Fi, então é importante ter essa possibilidade. Então é uma tecnologia que a gente desenvolveu, que o Banco Central se inspirou para poder fazer o pagamento sem internet. Quem precisa ter internet nesse caso é o recebedor, é o estabelecimento comercial que normalmente está conectado à internet. Né? Se ele recebe com cartão, por exemplo, hoje, né, se ele tem a maquininha, se ele tem a TEF, né, o PIN-PAD, ele já está conectado à internet, então não chega a ser um problema. Então esse modo de pagamento ele deve entrar em 2021. Em termos de datas, então, a gente já começou o cadastro, né? A Giovana estava comentando até um pouco antes aqui do início da live, né? A gente já recebeu e-mails, né? Vamos cadastrar a chave com o banco que a gente tem relacionamento. E a partir do dia 3 de novembro, né, a gente vai ter o início de operação, que o Banco Central está chamando de soft opening. Então ainda não é o Pix totalmente abrangente. Então ele vai ter um horário restrito, não vai ser 24 horas por dia ainda, e vão ser menos instituições, não vão ser todas as instituições no dia 3. E do dia 3 ao dia 15 a gente vai ter esse cenário. Já no dia 16 de novembro, aí sim todas as instituições, aquelas 900 instituições vão estar participando, a rede vai estar funcionando 24 horas por dia. Então a gente está realmente numa contagem regressiva para o Pix, né, bastante trabalho, né, principalmente a Matera aí como fornecedor de tecnologia para vários participantes. Então a gente está fazendo os últimos
ajustes, aí realmente a partir do dia 3 a gente já tem uma operação funcionando de forma bastante eficiente. E falando aí de oportunidade, pular aqui para dar tempo das perguntas, eu acho que é importante a gente ressaltar que às vezes as pessoas acham que o Pix é só para transferência entre pessoas, para rachar a conta do happy hour, quando a gente voltar, né, a ter happy hour, mandar dinheiro para o cunhado. Esse é um caso de uso, é um exemplo de uso, mas o Pix é muito mais do que isso. O Pix, ele, né, como eu comentei, ele pode ser usado para pagamento de conta, ele pode ser usado para fazer cobrança, ele pode ser usado dentro de um marketplace, né, para você, como eu falei, do próprio e-commerce. No futuro, ele pode ser usado para dar crédito, né, talvez, se sobrar tempo, eu explico um pouco como é que isso vai ser possível com o Pix. Ele vai ser usado daqui a pouco para pagar tributos, taxas, tudo isso que é complicado hoje, né? Mesmo nos grandes bancos, eu não sei se a maioria aqui é de Campinas, mas eu já passei por isso aqui em Campinas, talvez outras pessoas também. Se você aqui em Campinas leva uma multa da INDEC, essa multa só pode ser paga na Caixa Econômica Federal, né, ou nas lotéricas. Eu não tenho conta na Caixa Econômica Federal, preciso ir numa lotérica ou numa agência da Caixa, né. Eu costumo brincar que talvez a penalidade maior não é nem a necessidade de você ter que, para quem já está acostumado há muitos anos a fazer tudo pelo celular, né, ter que tirar dinheiro, né, ir no caixa eletrônico, tirar o dinheiro, ir numa lotérica, pegar a fila ou ir numa agência para pagar a multa, né? Então isso deve mudar também com o Pix, né? Tanto multa, taxas como IPVA, né, estadual, IPTU, municipal, essas taxas elas vão passar a ser cobradas via Pix. Então tem uma série de novas funcionalidades que vão sendo agregadas ao longo do tempo. Existe uma ideia, por exemplo, dentro da transação Pix, você já trazer informações, por exemplo, referente a uma compra de um bem, né? Por exemplo, um carro. Hoje, quem já comprou um carro sabe como é que funciona, né? Principalmente quando você compra um carro de terceiro, né? Você faz a TED, aí você já faz a transferência junto, lá no cartório, você faz a TED, a pessoa vê se caiu na conta, isso acaba sendo, trazendo uma inconveniência ali. Com o Pix, eventualmente, você pode passar o número da matrícula do imóvel no Pix, o Renavan, e fazer a transação numa tacada só. Você faz a transferência do dinheiro, né, do comprador para o vendedor, eventualmente até já fazendo o split, né, já pagando o corretor, por exemplo, a comissão do corretor, e ao mesmo tempo já faz o registro, né, atualiza o registro daquele imóvel, o registro do carro, né, propriedade do carro. Isso tudo num momento só, né, dando muito mais segurança para todo mundo. Então são coisas, né, que a gente vai ver sendo construídas em cima dessa plataforma, né? Então a gente tem uma base muito interessante, como eu falei no início, então, conectando todo mundo a um preço muito baixo e que vai permitir que a gente construa modelos de negócio bastante interessantes, né? Então, tanto o pagamento, né? Então, a gente deve perceber ao longo do tempo que cada vez menos a gente vai precisar de maquininha, né, para o cartão de crédito, que as pessoas vão começar a usar o Pix, porque é mais prático, eu não preciso levar o meu cartão, né, eu consigo pagar pelo celular, o celular já está sempre na minha mão, né, eu não preciso levar carteira, né, eu brinco, né, se a gente esquece a carteira hoje em dia em casa, a gente vai para o trabalho, sai sem muito problema. Agora, se a gente esquece o celular, normalmente a gente volta para casa, né? Acho que mostra o quanto a gente está ligado já, né? Faz parte do nosso dia a dia ali o celular, o uso do celular, né? Então, esse é um caso de uso típico, né? A cobrança, né? Isso vale para todo mundo, né? Não só para concessionários, mas para você cobrar o seu cliente, né? Usar o Pix em vez do boleto, do código de barra, né? Isso vai ser, a gente vai ver isso muito rápido e muito provavelmente essas empresas que gastam muito com cobrança, elas vão incentivar a mudança de comportamento, né? Então vão dar algum tipo de benefício, você vai pagar um pouco menos o valor da conta, ou um cashback, né? Um desconto ali para você pagar com Pix, né? Porque para a gente que paga hoje já um boleto, tanto faz, se eu pagar um boleto, pagar um Pix, o dinheiro sai da minha conta na hora, né? Não importa em que momento que eu estou ali do dia, aquele valor já sai, tipicamente, né? Com o Pix é a mesma coisa, mas para quem recebe faz toda a diferença. Então a expectativa é que quem recebe vai fazer campanhas de conscientização, de incentivo para o brasileiro mudar o comportamento.
pagamento de contas e impostos, eu já comentei. E a gente tem, né, para terminar aqui a apresentação, a gente abrir para perguntas, a gente tem alguns impactos, eu diria, na minha visão, no curto, no médio e no longo prazo. O que o Pix pode mudar? No curto prazo, a minha visão é que o Pix ele vai substituir de uma maneira muito intensa dois meios de pagamento, o boleto e a TED, porque ele é mais barato e ele é mais eficiente, né? Eu citei alguns exemplos aqui. No caso específico da TED, eu diria que a partir do momento que as pessoas conhecerem o Pix, não deixa de fazer sentido a TED, de você realizar a TED, não faz mais sentido, né? Principalmente para pessoas físicas. Pessoas jurídicas talvez tenham que adaptar o sistema de gestão empresarial, que hoje está acostumado a mandar pagamento via TED, então tem uma adaptação de sistema, né? Mas para a pessoa física, realmente no momento, lá, a partir do dia 16 de novembro, já não vai fazer o menor sentido realizar TEDs. Os boletos, em algumas situações específicas, o e-commerce também, né? Não vai fazer mais sentido. E daqui a pouco, acho que a partir de 2021, as guias de impostos também, tá? No médio prazo, com o Pix sendo cada vez mais usado, a gente tendo confiança de que eu posso sair só com o meu celular e todo lugar aceita Pix, que é a confiança que a gente tem hoje com o cartão, né? Então hoje eu saio de casa sem dinheiro em espécie tranquilo, porque eu sei que qualquer lugar aceita Visa e Master, né? Daqui a pouco a gente vai ter, né, no médio prazo, essa mesma confiança com o Pix. Então eu vou sair de casa com o meu celular, beleza, eu vou pagar com o Pix. Então a necessidade da maquininha e da bandeira, ela diminui. A grande proposta de valor da maquininha e da bandeira é essa interoperabilidade. Se você tem uma nova rede, que é o Pix, e ela dá essa interoperabilidade a um custo mais barato para o estabelecimento comercial, também, mesma coisa da TED. Pô, faz sentido migrar para essa nova rede. E aí a discussão, acho que aí vai algumas horas aí de discussão, né, da questão do dinheiro em espécie, né? O Brasil é um país muito grande, tem realidades muito distintas, né? Você olha que o Sul-Sudeste é uma realidade, o Norte e o Nordeste praticamente é uma realidade invertida, né? É um mundo invertido do dinheiro em espécie, né? Mas na nossa realidade aqui mais o Sul-Sudeste, eu vejo realmente cada vez menos a necessidade de você ter o dinheiro em espécie. Agora até por questões de higiene também, né? Por causa da pandemia. Então acho que esse movimento ele vai acontecer em algum momento também, tá? O Pix ele vai ser um acelerador para que a gente consiga, num futuro não muito distante, realmente eliminar, não vou dizer acabar com o dinheiro em espécie, mas reduzir muito esse uso, né? Mais ou menos como o cheque hoje, né? Quantas pessoas, quantas empresas fazem cheque? Não é um instrumento que existe ainda hoje, mas muito restrito. Eu imagino que no médio, longo prazo isso vai acontecer com dinheiro em espécie também. Acho que é isso, pessoal. Eu queria deixar um tempo para perguntas também, então vamos ver, deixar aberto aí para a audiência. Oi, Alexandre, eu sou a Ana Maria, tudo bem? Tudo bem, Ana, e você? Parabéns pela sua explicação, tudo. Parabéns, é fantástico, você deveria ser professor, tá? Pelo pessoal da matéria que você é um excelente professor. Eu tenho uma dúvida, o banqueiro ele não perde nunca, né? Banqueiro, meu amigo? Sim. Com o Pix, o que vai ocorrer é que vai ter uma abertura até da própria rede de clientes do banco para uma rede maior entrando com as fintechs. Você que trabalha com tecnologia de grandes bancos, de grandes players nacionais, internacionais, o que você acha que vai acontecer? Qual que seria a estratégia dos bancos para frear um pouquinho as fintechs? Porque os grandes bancos devem, não acredito até que ponto eles sejam tão confortáveis com o Pix. Qual que é a sua opinião? Não, essa pergunta é muito bacana e eu lembrei, Ana, quando você falou os bancos nunca perdem dinheiro, né? Num grupo de WhatsApp, agora todo mundo me pergunta o que é Pix, né? Minha mãe, minha sogra, todo mundo, e aí, Alexandre, o que é esse negócio de Pix, né? E aí, num desses grupos, ele falou, eu não vou entrar nisso não, porque se o banco está me oferecendo, é porque não é vantajoso para mim. Né, mas eu expliquei, na verdade ele está oferecendo porque ele está sendo obrigado a oferecer, né, porque o Banco Central impôs, né, então o impacto para os bancos hoje com relação ao Pix vai haver um impacto sim, principalmente porque eles têm margens muito grandes com os instrumentos de pagamento tradicionais, a TED e o boleto, tá? Não sei se vocês sabem quanto custa uma TED para o banco. R$ 11,05 no Bradesco.
Isso é o preço, né? Esse é o preço. É um absurdo, esse é o preço que o cliente Quanto paga. custa para o Bradesco? O custo operacional. É lógico que varia de banco para banco, mas uma boa aproximação aí, depende do horário também que a TED acontece, mas é em torno de 20 a 40 centavos. Esse é o custo total para o banco. Isso é o que custa para o banco uma TED. E ela cobra, e o banco cobra 5, 10, 15, eu já vi R$ 20, né? Então, por quê? Porque é um mercado muito fechado, não tem concorrência. Então, o spread é muito grande, né? Uma marca gigantesca. Um pouco isso. Esse cenário ele vai mudar por quê? Porque esse lucro ele vai sumir dos bancos, desses grandes bancos que realmente têm essa receita mais relevante. Eu acho, na minha visão, o caminho para esses bancos maiores é aceitar que esse jogo mudou, que eles não vão conseguir ter a mesma margem de lucro, a mesma receita, e focar naquilo que eles são fortes e que eles vão continuar fortes por um bom tempo, na minha visão. Por exemplo, o que eles têm de fortaleza? A questão do crédito. É muito difícil hoje, mesmo as fintechs que existem no Brasil, competir com Bradesco, com Santander e Itaú em crédito, principalmente quando você fala de crédito imobiliário, financiamento de veículo. As fintechs não têm uma capacidade de captação de dinheiro, até no exterior, e fazer uma análise de crédito tão precisa quanto os bancos. Então, se os bancos entenderem que eles estão mais voltados para alguns serviços financeiros, alguns produtos que eles são fortes e que tem uma barreira de entrada grande, aí sim. Eu costumo dizer que o banco hoje no Brasil é como se fosse Vou pegar o exemplo do Carrefour aqui, mas hoje você vai no Carrefour e você compra pneu, orquídea, roupa, queijo, né? Enfim, tudo lá. O banco hoje de varejo no Brasil é isso, né? Você faz tudo ali. Eu acho que o futuro, os bancos grandes, eles têm que entender que eles vão virar aqui em Campinas é o Oba, o Hortifruti, né? Mais focado. É o banco que a gente vai procurar eu vou comprar uma casa, eu vou lá no Itaú, eu quero fazer uma previdência privada, eu quero uma instituição mais sólida, eu vou no Bradesco, né? Eu quero seguros, o Itaú tem uma oferta de seguros, ali o grupo do Itaú tem uma oferta de seguros bastante interessante e tudo mais. Então, o caminho desses bancos, eu acho que é entender isso e, às vezes, até fazer parceria com as fintechs, porque a fintech, por exemplo, a instituição de pagamento, por regulação, ela não pode dar crédito, mas ela pode fazer parceria. Então, o Itaú, nada impede que o Itaú faça parceria com as fintechs para distribuir o crédito, né, de uma maneira mais abrangente. Me permita pegar um gancho aí na pergunta da Ana. Parabéns pela apresentação também. Eu já tive a oportunidade de trabalhar contigo lá nos anos 90, na Matera, início dos anos 2000, e tenho orgulho dessa trajetória da Matera, muito bonita mesmo. E o que eu queria perguntar justamente, o Banco Central tem feito já de muitos anos, você abordou muito bem isso daí, um trabalho que está abrindo, democratizando o sistema financeiro nacional e facilitando a vida das empresas, né, dos consumidores, e de quem quer oferecer serviços com melhor experiência para o cliente final, né? E aí a gente está falando um pouco das fintechs. Tem duas legislações que o Banco Central soltou que eu acho que elas ainda têm que ser destravadas aí e desmembradas aí pelas fintechs, né? Que acho que podem impactar ainda mais os bancos, que é a sociedade de empréstimos entre pessoas, né, para os peer-to-peer lending, né, da vida, e também a sociedade de crédito direto. Tá? Então você já vê fintechs atuando nisso também, e onde eu acho que isso é importante? Quando a gente falou do Pix aí durante toda essa apresentação, a gente sempre falou de troca de disponíveis. Um saldo credor que eu tenho, que eu envio para a Ana envia para o Marcos, e assim a conta vai acontecendo. Mas quando você fala de uma folha de cheque, quando você fala de um cartão de crédito, ele tem por trás de si também um financiamento, que seja durante um período curto, mas ele tem uma operação de crédito ali associada. Então eu mesmo, sem saldo na minha conta, eu consigo ir lá no Oba, passar o meu cartão de crédito e fazer aquela transação. Então essa ainda é uma possível barreira de entrada que os bancos, as grandes instituições podem utilizar. Mas acho que essas duas legislações, elas ajudam e caminham também para a fintech ir aos poucos ocupando também esse espaço de uma forma mais barata e impondo aos bancos, de novo, mais um desafio. Tá? E aí talvez o Open Banking que você mencionou, né, seja talvez o caminho de defesa do banco de integrar essas fintechs, os melhores serviços, oferecer isso para os seus clientes e serem grandes supermercados financeiros ali, como a tua analogia
foi muito bem colocada. Eu acho que o caminho do banco é partir para isso daí. Legal, legal, Valentim, bom te ver depois de todos esses anos. E realmente essa questão é interessante, né, de novo, né, o quanto o Banco Central está surpreendendo, porque quando saiu a legislação de instituição de pagamento, né, da conta, a gente falava muito no mercado, mas o filé mignon, que é o crédito, né, onde o banco ganha dinheiro, a intermediação financeira, o Banco Central não abriu parte de serviço de pagamento, que é um oceano mais vermelho, as margens são menores do que dá crédito no Brasil. E aí, em 2018 veio a regulamentação das fintechs de crédito, como você falou, a SCD, que é a Sociedade de Crédito Direto, e a SCP, que é o Peer-to-Peer Lending, né, que é você juntar pessoas que têm investidores e pessoas que precisam de crédito e fazer essa intermediação. Então, é uma regulamentação relativamente nova, de 2018, então o mercado ainda está, vamos dizer, processando, né, digerindo essa informação. A gente está vendo já um movimento, até na matéria a gente fornece tecnologia para as SCDs, então a gente já está vendo um movimento de crescimento, talvez está no início dessa curva, mas mesmo assim a SCD ela tem algumas limitações. Por exemplo, a SCD não pode captar no mercado, ela não pode emitir um CDB, uma letra financeira, tem que ser o dinheiro dos sócios, então isso limita, né? Então os sócios eles vão conseguir, a SCD vai conseguir distribuir crédito no limite da disponibilidade do capital social da SCD, do capital dos sócios. Então, essa parceria com o banco que você comentou, ela continua sendo importante. Então, aquele banco que entender que a fintech não é um competidor, ou que não deve encarar como competidor, e sim como um canal de distribuição, até para atingir um público que às vezes ele não consegue, ou porque a fintech tem um canal digital mais interessante do que o banco tradicional, acho que vai levar vantagem. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Valentim. Obrigado, Ana. Vamos lá. O Lucas Vial Gógola, acho que eu falei certo. O Pix pode ajudar na fidelização do cliente para as fintechs? Porque, acho que você porque muitas pessoas possuem diversos fintechs no CPF, mas acabam utilizando os grandes bancos. Essa é uma pergunta interessante, que justamente o movimento que a gente viu até agora foi de crescimento das fintechs. Eu falei do Nubank, que tem 25 milhões, acho que o PicPay está chegando em quase 20, o próprio Mercado Pago, mas normalmente agimento de redução das contas nos bancos tradicionais, porque é exatamente isso. Você abre uma conta no Nubank, mas você ainda tem a conta. Por que isso acontece ainda? Eu falo, destaco ainda, porque realmente alguns serviços do dia a dia você entra na fintech, seja por essa limitação que eu comentei no começo, né, eu não consigo transferir dinheiro de forma tão fácil quanto num banco tradicional, que já está conectado ali na rede das TEDs, esse é um ponto importante. E o outro ponto relevante também, e talvez hoje eu diria que é o mais prático, tá? São, na verdade, dois pontos. É a questão do débito, né? Então, hoje, para uma fintech, é quase impossível fazer um acordo de débito automático com uma grande, né, uma Claro, uma Vivo, né, são os grandes bancos. Então, o débito automático, quanto mais simples, né, abre essa possibilidade. Então, é mais uma barreira que cai, né, o débito automático. E a outra barreira, que talvez é o que vai demorar um pouquinho mais, que é o pagamento de imposto. Então, eu não vou fechar minha conta no grande banco, porque todo ano eu tenho que pagar IPVA, IPTU, né, guia de Previdência Social e tudo. Então, assim, não faz sentido, principalmente para quem já está no mundo digital, abrir mão disso e falar, não, isso aqui eu vou numa agência física, numa lotérica para pagar. A partir do momento que a gente tiver o Pix ali habilitando pagar imposto, eu acho que cai, eu faço analogia como se fosse um castelo que o Banco Central tá derrubando muro por muro, né, por cada fachada ali do muro. E acho que as duas últimas é o débito automático, que o Pix já resolve agora, e a questão do imposto. Aí a gente vai começar a ver as pessoas realmente migrar, não vai fazer mais sentido ter conta no grande banco. E aí você vai no grande banco, como eu falei, em momentos específicos da sua vida, né, para buscar um financiamento, né, de um valor maior, uma previdência privada, né, mas uma coisa muito pontual. Para o seu dia a dia, esse bancão deixa de ser relevante. Obrigado. Lucas, o Lucas esteve aqui. Minha mãe quer fazer uma pergunta também. Opa. Passa a pergunta aqui no chat, tá? Fica à vontade. Agora o Paulo Henrique Camargo pede desculpas por ele estar sem câmera, sem microfone. Alexandre, o senhor acredita que as fintechs e as empresas de transações, como o Nubank,
extinguirão os bancos tradicionais eventualmente? Eu acho que já... Não, eu acho que eles têm, os bancos tradicionais têm essa fortaleza, principalmente no crédito. Eu não sei se você tem essa informação, mas com esse auxílio emergencial, diz que muitas pessoas que não tinham conta abriram conta nos bancos. Você acha essas pessoas, eu não sei se a Econômica Federal vai permitir, vai ter o PIX, né? Mas você tem alguma informação disso, dessa popularização? Você tem algum comentário que você pudesse fazer? Eu acho que é interessante, acho que a notícia saiu, se não me engano, hoje ou ontem, a respeito dessa questão da Caixa, né? Então, por causa do auxílio, eu acho que da pandemia como um todo, a Caixa ela teve um aumento ali de 100 milhões, né, de usuários, né, de corrente, de pessoas né, baixando o aplicativo para ter acesso a esse auxílio, ou começando a usar o aplicativo da Caixa, já era correntista da Caixa ali, porque não pode mais na agência. E a Caixa ela quer criar, inclusive, um braço digital, né, um banco ao lado do banco tradicional, vamos dizer assim, até pensando em fazer uma entrada em bolsa, uma privatização ali na frente, né? Então, realmente, a questão da pandemia, do auxílio, eu acho que ela ajudou a acelerar um movimento que já estava acontecendo, até do ponto de vista de geração, mas acelerou, porque tinha muita gente que tinha medo de usar o celular como meio, como fonte de acesso ao serviço financeiro, porque se roubar meu celular, não, eu prefiro ter o dinheiro em casa, que na verdade é muito mais psicológico, né? Se você for olhar do ponto de vista prático, é muito mais perigoso você carregar dinheiro em espécie do que o seu celular. Seu celular normalmente tem um bloqueio de tela, né? Se acontecer um problema, você liga, já bloqueia as transações, enfim. Mas as pessoas tinham essa visão, e acho que com o auxílio emergencial elas foram forçadas, e a pandemia também, fechando as agências, elas foram forçadas meio na marra, a entrar nessa questão do digital, e a minha percepção é que, uma vez que a pessoa usou o canal digital, viu que funciona e que é confiável, ela não volta mais. Eu vou dar o exemplo do meu pai, né? Meu pai já é aposentado, então ele como a maioria dos aposentados, ele gosta de ir na agência do banco para fazer TED, né? Às vezes eu compro alguma coisa para ele no site de e-commerce, ele manda uma TED para mim, para me reembolsar e tal. E agora não dá, né? E aí meu irmão, ele foi para Minas recentemente, onde ele mora, meu pai mora, e explicou, baixou o aplicativo e explicou, agora ele faz a TED pelo aplicativo. Eu diria que dificilmente ele vai voltar para a agência. Então, assim, esse movimento, eu acho que a pandemia ela ajudou, e o auxílio emergencial também, né? Então, realmente, eu acho que vai ter uma mudança grande. A Caixa, com certeza, vai oferecer o PIX, então é uma oportunidade realmente de ouro para os bancos em geral, né? Aproveitar essa mudança de comportamento que veio meio que na marra. Muito bem. Alexandre, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, acho que foi esclarecedor. Essa palestra, ela vai estar no site, ela foi gravada, e ela estará no site do IBF. Lá, quem quiser, tem muito material muito interessante, as nossas palestras desse ano, né, que nós fizemos a partir da pandemia, usando essa plataforma, estão todas lá gravadas. Fora isso, nossos patrocinadores, principalmente a Deloitte, a PwC, disponibilizaram um material sensacional. Então, quem quiser consultar no nosso site, está lá. Alguns são exclusivos para consulta de associados do IBF, mas também existe um material de muita qualidade que está à disposição. O site do IBF é ibfcampinas.com.br. Tá? Bom, eu estou aguardando a pergunta aqui da mãe do Lucas, mas ainda não chegou. Então, eu vou falar pela última vez nossos patrocinadores, agradecer a eles, e vou pedir para o Alexandre fazer suas considerações finais em seguida. Tá bom? Assim, quem sabe, aparece assim a mãe do Lucas faz a pergunta. Tá bom? Exatamente. Se não conseguir fazer aqui, depois
Fique à vontade de mandar pelo manda aqui para a gente do IBF que a gente faz chegar ao Alexandre. Legal. Então, meu agradecimento à Deloitte, à Unimed Campinas, à PwC Campinas, a Lemos, a PwC Brasil, me desculpe. Então, Deloitte, Unimed Campinas, PwC Brasil, Lemos Advocacia para Negócios e a Finocchio Iustra Advocacia. Meu muito obrigado a cada um de vocês que participou, Luiz, Ana Maria, nossa vice-presidente administrativa financeira, a cada um de vocês que participou nesse evento, o meu muito obrigado. Alexandre, você quer falar alguma coisa ainda? Acho que só para finalizar, acho que agradecer novamente o convite, também a participação de todos, e eu acho que a mensagem final que eu gostaria de trazer é, tanto para a gente, no nosso dia a dia aqui como pessoa física e nas empresas que a gente trabalha, eu acho que olhar com muito carinho o Pix, ainda tem muita informação confusa, né, até às vezes de pessoas que deveriam estar tendo um papel muito mais proativo ali que não estão fazendo, mas enfim, é um meio de pagamento seguro, né? A gente falou um pouco da questão do seguro, mas ele é tão seguro quanto a TED, o boleto, às vezes até mais seguro, então não ter esse receio e procurar realmente ver como aproveitar essa rede de pagamento, né? Não trabalhar no piloto automático, então buscar, se um banco que eu trabalho para a empresa vai cobrar o Pix caro, né? Porque o Pix para a empresa pode ser cobrado, né? Pessoa física não é cobrado, mas para a empresa sim. Procure, né? Pesquise, porque com certeza vai achar preço mais barato, né? E aquilo vai trazer um benefício realmente relevante. Então, não é simplesmente, é um produto que o banco quer me empurrar, né? Como surgiu lá no grupo do WhatsApp. Não, é uma mudança muito grande que eu acho que quem perceber isso rápido e às vezes procurar se informar um pouco mais, entender como é que funciona a rede, acho que vai sair na frente. Acho que, como eu falei, não faz sentido hoje, para a grande maioria das situações, trabalhar com TED, trabalhar com boleto. Então, olhe, porque é um meio de pagamento. E a gente que está trabalhando muito forte na tecnologia, assim, toda a preocupação com segurança, tudo isso a gente não tem o que dizer, né? O Banco Central já tem uma experiência de quase 20 anos com as TEDs, né? As TEDs funcionam muito bem, né? É a rede que se baseia, o Pix em cima da rede das TEDs, usa uma infraestrutura muito parecida, então não tenham medo, acho que toda mudança ela tem um período de adaptação, mas vale a pena, tanto no nível pessoal quanto no nível de empresa. E é bem mais confortável carregar o celular do que carregar na cueca, né? Na cueca, pois como né? Fica mais, bem mais confortável, né? Exatamente. Tem essa vantagem também. Eu quero terminar agradecendo a vocês e lendo aqui a mensagem da Viviane, que é nossa diretora de marketing. Parabéns, Alexandre, pela aula. A Ana tem toda a razão, você deveria ser professor. Conteúdo precioso e muitas oportunidades por vir. Tá vendo? A Viviane, nossa vice-presidente de marketing, cumprimentando você. Meu muito obrigado mais uma vez a todos. Obrigado, gente. Alexandre, espero conhecê-lo em breve, que agora foi por meio virtual, mas vai ser um prazer te conhecer. Parabéns por hoje. Meu muito obrigado em nome do IBF, todo o seu conhecimento e sua didática foram preciosíssimos para nós todos que assistimos a você. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite.